Bom dia, eu sou a Gabi E eu, Maria, e esse é o Livres, o podcast que inspira as travessias. dando start na segunda temporada. Estou muito feliz de estar voltando. A gente estava ansiosa para retomar as gravações com os convidados. E essa temporada em especial, a gente vai convidar homens para trocarem com a gente sobre esse conceito de liberdade, sobre as perspectivas, as referências, as brisas sobre liberdade. E estou muito feliz da gente estar dando esse start hoje com esse primeiro episódio, com um convidado muito especial que a Maria trouxe aqui pra gente. Pois é, né, minha gente? A gente ficou matutando muito como seria essa segunda temporada, a gente pensando, não, vamos trazer os homens. Foi meio processual para mim e para Gabi, né, Gabi, esse rolê, porque muitos foram os momentos que a gente queria começar e queria convidar e não sabia quem convidar e vinha essa coisa. Eu acho que uma resistência mesmo que a gente tem enquanto mulher pensante nessa sociedade patriarcal, assim, vinha muito essa coisa de tá, o perfil do masculino que a gente gostaria de trazer, a gente já sabe qual é, mas, pô, quem, né? Então, para variar, a gente seguiu o fluxo da intuição mesmo e foi sentindo. Como é que a gente vai, para onde a gente vai, e aí os nomes que iam chegando, pelo menos eu ia tentando não julgar, assim. E desde o início, quando a gente pensou, desde lá da primeira temporada, que a gente estava com as mulheres e pensou em vir para os homens, eu pensava muito no nome de Marcos, mas ele vinha muito de um jeito mais intuitivo mesmo, assim, né? Até mais uma curiosidade mesmo, imaginar que dessa troca iria sair algo legal, não só para a gente, mas legal com esse grande objetivo, né? O nosso podcast ele tem um objetivo de inspirar as travessias, o objetivo de fazer as pessoas refletirem, e eu tinha essa sensação, apenas sensação, de que ele traria contribuições legais aqui para a gente. E aí é isso. A gente convidou, ele prontamente aceitou, né, Gabi? Não é à toa que a gente está abrindo aqui a temporada com ele. Desde já, Marcos, obrigada pela sua coragem, porque o que tem de meninos arregando os nossos convites tá no gibi. Acho que esse cara ficou meio assustado. E a gente vai dar espaço para tu se apresentar e falar um pouco de tu. Fica muito à vontade, você está num espaço seguro. A gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Precisa de um pouco de coragem e eu também peço licença para entrar nesse espaço, né? Um espaço que se constrói e que precisa mesmo, né, ser um lugar seguro para a gente poder conversar sobre as coisas importantes que fazem travessias e que nos atravessem, né? Porque se trata disso também, daquilo que nos atravessa. Bom, eu sou Marcos Rojo, eu sou professor de yoga e tenho uma história muito longa dentro do yoga. Meus pais, há 40 anos eu nasci, 44 anos eles foram para a Índia e eles estudaram lá numa escola de yoga, um instituto importante, famoso, conhecido, lá numa cidadezinha pequena na Índia, em 1979. Desde então, que eles voltam para o Brasil, eles vêm desenvolvendo um trabalho, né, sobre yoga. Então, um trabalho que já se estende desde essa época, e eu nasci nesse ambiente, no fundo. Nasci nesse meio, eu via meus pais fazendo coisas esquisitas. Eles traziam professores indianos, professores que tinham sido professores deles, né, lá na Índia, e passavam a ser convidados para dar aulas para os nossos alunos aqui no Brasil, nos cursos de formação e tal. E aí eu vi esses professores, todos muito curiosos, né? Alguns de barbas longas, aquelas pessoas falando aquela língua estranha. Eles ajudavam e gostavam muito de participar da cozinha, fazendo comida, então aquelas comidas esquisitas. E aí vinham alguns amigos da escola e falavam, nossa, mas por que vocês comem essas coisas? Que comidas são essas, né? Enfim, eu via essas coisas sendo feitas, eu acompanhava meus pais nas aulas e via isso tudo acontecendo sem saber muito bem o que era. E aí eu fui entrando em contato, né? Eu tenho uma primeira memória que foi resgatada, inclusive, pouco tempo atrás, de criança, assim, com uns 10 anos de idade, mais ou menos, fazendo umas práticas respiratórias. Então eu me lembro de estar sozinho em casa, à tarde, aquela coisa depois da escola, quando nada para fazer. E eu lá, criança, assim, fazendo umas práticas respiratórias. Falei, nossa, eu acho que eu nunca mais tive a paz daquela criança, aquela paz que precisa ter, né, para você poder fazer uma boa prática respiratória. Falou, nossa, eu tenho uma referência que ficou lá daquele passado, sabe?
E aí tive meus altos e baixos, adolescência, faculdade. Eu fui fazer uma faculdade de engenharia química, né, que não tem nada a ver com isso. Eu fui trabalhar no mundo corporativo, eu trabalhei no planejamento financeiro por 15 anos. Então, trabalhei no mundo corporativo por 15 anos. Desde 2008, eu venho dando aulas de yoga também. Por muitos anos eu fiquei fazendo isso como uma coisa em paralelo, sem nenhum, né, assim, objetivo financeiro, era simplesmente porque eu gostava de fazer aquilo. E sabia que em algum momento eu ia fazer uma transição, né? Eu ia interromper com esse trabalho corporativo, que eu até gostava dele, mas eu sabia que ele não era assim alguma coisa importante para mim. Não era uma coisa assim que eu olharia para o passado e falaria, nossa, eu construí uma carreira. Nenhum problema com isso para quem enxerga dessa forma, né? Mas eu sabia que apesar de eu gostar do que eu fazia, não era algo que estava assim como minha prioridade de vida. E eu sabia que essa transição ia acontecer em algum momento, ela veio em 2019, logo depois veio a pandemia. A pandemia trouxe condições completamente inimagináveis para a prática, né? Então eu entrei num mundo online que eu nunca imaginei que entraria, e eu me surpreendi assim absurdamente de forma positiva com a forma como as coisas se desenvolveram nesse espaço, né? Um espaço assim de muita criatividade, de muita liberdade, de muita entrega. Talvez até pela disponibilidade que as pessoas tinham naquele momento, né? Sim, total. Mas apareceu algo assim que transformou a minha vida no fundo, porque eu eu começo a enxergar, né, através dos relatos das pessoas. Então essa troca foi muito importante e muitas pessoas participaram desse período, né, e através das trocas das pessoas eu comecei a enxergar a minha própria prática, quer dizer, eu comecei a me ver pelos olhos das pessoas que me relatavam as coisas e nem eu acreditava naquilo que estava acontecendo. Falei, nossa, mas será que essa prática realmente tem essa força, né? E então foi muito importante para mim, assim, para me dar um respaldo do que vinha sendo feito. E aí, desde então, eu venho seguindo e sou muito, sou muito apaixonado, assim, pelo que eu faço e por essa prática e por essa forma de praticar, né? Que a gente talvez fale um pouquinho mais sobre isso, mas Sim. tem um jeito, assim, que eu gosto muito de olhar o yoga. Quando tu iniciou esse processo de criatividade e de expansividade na pandemia, tu ainda estavas com esse vínculo que tu tinhas, ou tu já tinha realmente dado esse pé na carreira corporativa e estava bem É, com ela? eu tinha parado. Então eu saí no final de 2019 e tinha como plano tirar Uau, 2020, sair em novembro, outubro, acho, outubro ou novembro de tá. 2019, e tinha como plano fazer um ano sabático. Porque eu pensava o seguinte, eu falei, bom, eu tenho um jeito de funcionar no mundo corporativo e eu sei que eu não posso transferir, né, transportar esse jeito assim completamente para essa outra atividade. Eu não posso querer tratar minhas aulas, meu trabalho com yoga dessa forma de produtividade, né? Essa coisa de horário comercial, tipo, não existe isso, não tem isso, né? As coisas são feitas de outra maneira. Então eu pensava em tirar um ano sabático para, sei lá, me livrar um pouco desse jeito de funcionar e começar a me preparar para um outro jeito. Sim. E tinha planos, eu já tinha comprado passagem, eu ia fazer o caminho de Santiago de Compostela, tinha várias ideias de coisas para fazer e tal. Já tinha feito algumas coisas, tinha ido para a Amazônia, já tinha ido para Chapada dos Veadeiros, fui para a Índia. E Sempre achava. aí, é, e aí eu volto, estava pronto para ir para Santiago de Compostela. Uau. Faltava 2 dias para eu ir. E aí as coisas fecharam, assim, quer dizer, foi bom que fecharam antes de eu ir, porque quase eu fui e fecharia lá, né, que seria pior. Mas e tudo aconteceu ao contrário, da maneira mais surpreendente, assim. Então, o que seria um sabático, onde eu me afastaria por um tempo, né,
Na verdade, foi uma intensificação. Então, eu comecei a fazer lives todos os dias e comecei a lançar várias aulas e lançar vários cursos e mergulhei muito, muito fundo. Até porque, assim, eu não sabia muito o que fazer. E via uma necessidade das pessoas ali naquele momento, trancadas nas suas casas, e pelos retornos, assim, esses eram os poucos momentos que as pessoas tinham, assim, Era de alguma massa. coisa ali, sabe, para fazer e tal. Então era muito motivador, assim, fazer essas aulas, e muitas delas gratuitas e estão aí abertas até hoje, né? Quer dizer, uma coisa bem junto mesmo, uma parceria junto, assim. E aí, eu trabalhei com planejamento financeiro, né? E eu fazia planos, eu imaginava o que eu ia fazer, eu fazia Muitas cenários, planilhas, né? Muitas planilhas. planilhas. Então, nossa, mas agora que eu vou viver do yoga, quanto será que eu É, preciso ganhar? é bem sobre Quantas isso. aulas eu preciso dar? Quantos alunos eu preciso Ai, ter? meu Deus. E assim, eu Real. só sei que, como sempre no planejamento, a única certeza que a gente tem é que vai errar, né? E eu errei muito feio, porque eu não tinha a menor ideia de como planejar tudo isso. E É. as coisas foram muito diferentes do que eu poderia prever. O que eu acho legal é que nesse período da pandemia, eu lembro claramente, foi assim que eu te conheci, né? Foi assim que tu chegou aqui também no podcast. Paralelamente, eu estava trabalhando minhas crenças com dinheiro, eu e todo mundo, né? Marcos, por favor, não me considere um stalker, porque eu sei seu signo, tá? Porque eu sou astróloga, eu me cuido do movimento dos astros, eu e Gabi, a gente se liga muito nisso. A gente iniciou a primeira temporada com um trio de fogo, e aí quando a gente viu hoje, a gente tá abrindo a segunda com um trio de fogo, eu falei, sensacional, não podia ser Ah, diferente, que Gabi é sagitariana, eu sou leonina, e você é leonino também, né? Só confirma. É isso, sim, né? aham, Pronto. isso. E aí eu lembro que naquele período eu estava vivendo também processos de crença com transição financeira, né? Eu estava passando por um processo que quem assistiu a primeira temporada aí do podcast conhece a minha história já. E eu estava na época trabalhando com o meu terapeuta essas crenças, né? Assim, que eu tinha essa relação do dinheiro e de não conseguir pagar por causa da pandemia e tudo que estava acontecendo na minha vida e tal. E estava muito naquele lugar de me abrir para receber. E aí é muito interessante isso, porque foi muito naquele período que mudou completamente. Um assunto que era extremamente delicado para mim, hoje, quando eu falo disso, ou quando eu comento isso, inclusive com o meu terapeuta, eu vejo o quanto ele ganhou naquele processo de também estar me atendendo naquele momento. E o teu movimento, ele foi um movimento meio que familiar, né? Eu lembro de fazer aula do teu pai, eu fiz aula da tua mãe, eu Isso. fiz aula da tua irmã, né? É uma Uhum. família inteira que abraça o yoga e passa o yoga, né? Assim, e eu lembro que muitas pessoas compartilharam sua medicina naquela época. Tinha gente que abria uma live para conduzir uma meditação, tinha gente que abria uma live para. Que era muito nesse lugar de ninguém solta a mão de ninguém, né? Todo mundo ali se ajudando. Só que uma coisa que a gente não se ligava também é que quem estava dispondo dessas medicinas também precisava daquele espaço. Então, te ouvindo falar, eu vejo o quanto foi colo para tu também, colo e Isso. mola propulsora, né? Tu ter vivido esse momento. Eu não fazia ideia de que tu estavas transitando naquele período, né? Assim, é uma coisa muito mágica. Eu sinto que a vida, nesse lugar, olhando sim com romantismo, é muito mágica nesse ponto, assim, né? Um momento que a gente estava vivendo de cegueira, cegueira no sentido de desespero total, assim, cada um foi se agarrando nas suas cordas, e aí muitas vezes a corda da gente é colocar para fora aquilo que a gente tem de melhor, né? Assim, foi Exato. muito massa. Exatamente. E você falou uma palavra aí, mola propulsora, né? E eu sinto que foi muito isso mesmo. Eu comecei de forma muito despretensiosa, né? Então, é o que eu podia fazer, é o que eu queria fazer, é o que eu gostava de fazer. E quando eu vejo, assim, aquele grupo e aquelas pessoas e aquelas ações, né, me levaram para um outro lugar mesmo. Foi uma coisa que realmente me arrancou de onde eu estava e me levou para um outro lugar, passando a enxergar não só o yoga de outra forma, mas também a minha atuação com relação ao yoga, porque até aquele momento eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu não me via, né, exatamente. Os meus pais trabalharam com eu, como eu falei, há muito tempo, né? E meu pai trabalhou na USP por, sei lá, 30 anos, e ele dava muitas aulas seguidas, então tinha dia que tinha 5 aulas seguidas, depois saía de lá, ele dava aula no nosso espaço, mais 3 aulas seguidas. E algumas vezes que eu substituía, né, meus pais e tal, eu não gostava muito desse modelo, eu não gostava muito a segunda até ia, mas a terceira aula já era uma coisa, eu falei, caramba, não é Sabe? bem assim que eu quero fazer, sabe? Porque
E eu acho que por isso que eu demorei tanto para sair do mundo corporativo, porque eu falei, bom, acho que eu prefiro trabalhar aqui onde eu tô, sei lá, não sei ainda. Então essa nova forma, assim, o online e tal, ele me trouxe uma outra visão onde eu acho que casou, assim, casou muito bem com o que eu gosto de fazer e essa forma de fazer, né, tornou as coisas todas muito mais possíveis, assim. Bom, a cabeça está fervendo com muitas perguntas, anotei várias coisas aqui para trazer, mas eu quero direcionar para a gente fazer a pergunta desse podcast, porque eu sei que também vai vir muita reflexão e muita brisa. Então, eu queria saber um pouquinho, Marcos, da sua jornada, assim, o que, de tudo que foi vivenciado, todos esses processos, essas transições. O que que a liberdade representa para você hoje? Como você conceituaria a liberdade? Eu sei que é amplo, é complexo e simples ao mesmo tempo, mas a gente gosta de trazer essa indagação para os nossos convidados. É amplo, mas é pessoal. Aqui no podcast a gente trata como algo pessoal. Então, é É, o que é liberdade para você. Fica à sim, vontade também. é uma pergunta, não é muito simples, né? Talvez deveria ser, mas não é tão simples para mim. E quando vocês falaram, né, que o podcast era sobre liberdade, eu falei, nossa, mas o que eu tenho para falar sobre liberdade, né? E aí, sem ficar entrando em conceitos, porque professor adora ficar entrando em conceitos, né? Mas eu vou falar de mim. Eu acho que liberdade tem a ver assim com você poder fazer ou expressar aquilo que você de alguma forma é. Nem sempre a gente dá voz a isso, nem sempre é possível, não é em todos os momentos da nossa vida que a gente consegue, mas eu penso que os momentos mais livres são aqueles momentos onde eu pude, né, fazer aquilo que de alguma forma tem a ver comigo, né, tem a ver com a minha essência. Então, eu não sei, de forma simples e sem também abrir muito a resposta, eu acho que eu ficaria por aqui, assim, a liberdade como sendo essa possibilidade de se fazer alguma coisa que se é, né? Alguma coisa que está ligada à sua essência, encontrar os meios para fazer isso, se escutar para saber um pouco do que é essa essência, em primeiro lugar, e eu acho que quando a gente faz alguma coisa que está ligada à nossa essência, né? Não precisa ser nada muito filosófico, não precisa ter uma grande inspiração, né? Mas a gente de alguma forma sente, né? Eu acho que a liberdade ela tem a ver com esse momento onde você não está exatamente pensando no que você deveria fazer ou analisando a forma como você está fazendo as coisas, mas assim tem a ver com essa conexão com o que se faz, né? Então você mergulha nisso. Então você se envolve com isso, tem um envolvimento, tem uma coisa da vida vivida que não fica escapando o tempo inteiro para as racionalizações, né? Enfim, eu acho que liberdade tem a ver com isso. Nossa, total. Eu acho que quando eu te ouço falar assim, me vem dois pontos que acho que tornam a coisa mais complexa, né? Porque quando eu te perguntei, eu falei, eu acho que é um conceito simples, de certa forma, né? Como você falou, deveria ser simples. Mas te ouvindo falar, me veio um pouco essa visão da complexidade também ao mesmo tempo, porque eu vejo dois pontos, assim. Nesse ponto da autenticidade, quando a gente se permite mergulhar no nosso autoconhecimento, se olhar, se entender, deixar sentir, né, para a gente se entender nesse mundo. Eu acho que esse é um dos pontos. Mas aí também, ao mesmo tempo, é o processo da jornada, né? Porque uma coisa é eu entender quem eu sou, como eu funciono, mas entendendo que isso é fluido também, que isso é transitório também, né? É importante a gente mergulhar no autoconhecimento, trazer essa autopercepção, abrir esse espaço, né, para a gente sentir, para a gente se observar, mas entendendo que também é uma jornada, e que existe uma fluidez, e que existem processos internos e externos que influenciam isso, né? Que transformam isso também. Então, a complexidade para mim pegou nesses dois pontos, assim, que ao mesmo tempo que é simples a gente abrir para expressar, para deixar fluir, para simplesmente ser,
também vem essa complexidade da gente aprender a dançar nesse fluxo, assim, deixando as influências chegarem ou se desfazendo de pesos e de referências que talvez não nos representam mais. Uma coisa que ele trouxe, que eu acho que tem muito a ver com isso que a Gabi estava comentando, eu estava despretensioso, eu não tinha pretensão, né? Assim, sem grandes pretensões, eu fiz algo que para mim é essa pura essência que você não encontrava substituindo seus pais. Falando do yoga, né? Saindo mesmo do mundo corporativo e indo para o yoga. Sim. Mesmo ali dentro do yoga, você não sentia esse espaço como algo pleno, mas no momento que você acessou essa despretensão e disse assim, eu estou aqui, eu vou fazer o que eu estou com vontade, vai para essa autenticidade que a Gabriela estava falando, né? Eu acho que esse espaço, quando a gente tenta, né, conceituar a liberdade das nossas vidas, a gente vai muito para esse... E aí a gente vê o quanto, falando do macro, né, que a gente está sendo ouvido por muitas pessoas e ouvida por muitas pessoas, é muito isso que as pessoas estão vivendo hoje. Eu acho que a pandemia fez e está fazendo essa transição na vida das pessoas de o que é que eu estou fazendo, né? Será que eu realmente estou pleno ou plena nisso que eu estou fazendo? E as pessoas, aos poucos, algumas estão transicionando e passando por grandes processos profundos, de quartos escuros, de soltar crenças, né? De trabalhar muitos padrões de escassez, enfim, para ser quem se é, trazendo É. uma amarração desse teu conceito aí. E ser quem se é em vários sentidos, né? Então, claro, a gente precisa olhar isso de vários aspectos, né? Então, por exemplo, a forma como eu tenho enfatizado minhas práticas hoje em dia, eu tenho pensado em 4 aspectos. Um aspecto em relação à nossa mobilidade, assim, de um corpo que vai ficando mais sedentário, né? Então, ter liberdade também, assim, às vezes passa por reconquistar, né, certas coisas que a gente vai perdendo se a gente não toma cuidado, e a gente vai ficando num estado ali muito sedentário mesmo, assim, e a gente precisa, muitas vezes, para exercer nossa liberdade, né, recuperar alguma coisa que foi sendo perdida. Eu falo também sobre um aspecto de vitalidade, onde tem até um livro, né, recente do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, que eu acho que representa muito bem isso, assim, a sociedade do cansaço. E é uma sociedade do cansaço que cansa de quê, né? Cansa do quê? Não é do trabalho manual, não é assim de um exercício físico. A gente cansa, enfim, por uma série de questões mais ligadas a atividades mentais, né? Então, assim, recuperar uma vitalidade a partir desse corpo que vai ficando um corpo cansado. E a gente não sabe mais descansar porque não adianta dormir, né? Porque não é dormindo. Dormindo você descansa aquilo que você cansou pelo seu exercício físico, né? Se a gente trabalhasse lá, sei lá, plantando, colhendo, carregando coisa, quebrando pedra, a gente dorme e descansa, tá bom. Mas quando o cansaço ele vem da mente, dormir não adianta, a mente continua ativa. Também tem uma questão ligada a uma extinção da nossa sensibilidade, né? A gente vai ficando menos sensíveis, Totalmente. principalmente com o nosso próprio corpo, né? Então, a gente até fala de sentidos, né? Mas esses sentidos normalmente são os 5 sentidos, e os nossos 5 sentidos estão sendo cada vez mais estimulados. Eles vão também se exaurindo com isso, mas eles, ao mesmo tempo que eles vão sendo muito estimulados, eles vão cortando essa nossa capacidade de voltar para dentro e procurar um sentido interno, né? Uma sensação mesmo, uma coisa, eu senti o meu corpo internamente. Isso também é algo cada vez mais raro, né? E como quarto ponto, um corpo assim distraído, né? Então a nossa capacidade de atenção também vem sendo cada vez menor, porque a gente é cada vez mais distraídos e focar numa coisa tem sido cada vez mais Bem difícil, né? difícil. Uhum. Focar, se concentrar, ficar naquilo, porque toda hora tem alguma coisa te chamando. Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem alguma coisa, né? Então, eu tenho refletido sobre isso, assim, e pensado nesses 4 pontos como pontos principais que eu tenho procurado me trabalhar e procurado trazer isso também para as aulas. Essa tua última fala sobre a extinção da sensibilidade bateu forte aqui Ou e também me fez juntar com uma outra fala sobre a sabedoria da transição que você trouxe também, né, mais para o início, que também acho que foi um ponto que tocou para mim porque nos meus processos, assim, na minha jornada, eu sinto que eu
tive que buscar esse respeito, assim, para essa pausa, né, para a transição. E aí eu considero isso uma sabedoria, né, para a gente ir contra muitas coisas, né, que nos dizem para não parar de produzir, para não parar em nada, tomar essa decisão, né, de conscientemente se dar uma pausa para abrir espaço para novas coisas, para novas direções, para novas reflexões, para novos eus, né? Então, isso bateu muito forte aqui para mim, porque acho que foi um ponto em comum, assim, para mim nas minhas transições, né? E foi algo que eu aprendi também ao longo desse processo, assim, na vida, nesses últimos anos, a importância da gente se dar essas pausas, né? A importância da gente se dar esses espaços para a gente refletir, direcionar, é, ressignificar as coisas e os caminhos, né? Tem um outro autor, um livro que eu gosto muito, chama Tremores, ele é escrito por Jorge La Rosa, que é um espanhol, não tem nada a ver com yoga e tal, mas ele fala sobre a experiência. E, e para que a gente possa ter experiências na nossa vida, né, para que a gente possa ter uma relação com a experiência, me parece assim que também requer um certo grau de liberdade, porque aquilo que é muito controlado, né, ele fala sobre o sujeito da experiência, então seria uma pessoa assim que guarda uma certa abertura, né, porque a pessoa incapaz da experiência é aquela pessoa que controla, né, que se afirma, que se define por seus saberes, que se define por seus poderes, né? Então eu sei isso, eu posso isso, eu controlo e assim pode até parecer que isso traz alguma liberdade, porque você está cheio, né, de capacidades, né? Então só que essas capacidades, elas são tão fechadas que elas não permitem, assim, que alguma coisa se rompa, né, disso e abra um lugar para o novo. Então, talvez a liberdade também tenha a ver com isso, assim, né? A possibilidade de se deixar alcançar por alguma coisa inesperada, se deixar alcançar por alguma coisa nova. Por isso que eu falei um pouco do atravessamento no começo, né? Tem as travessias e tem os atravessamentos, e se nós não somos atravessados, Total. não acontece a experiência na gente, né? Porque a experiência, ela é sempre alguma coisa que vem um pouco nesse lugar do inesperado. E o Byung-Chul Han também fala um pouco desse lugar, dessa função do estranho, né? Como o estranho é importante. A gente vem cada vez mais distantes disso à medida que a gente quer reforçar os likes, né? Então é sempre do jeito que eu quero, assim, que seja o mais pronto possível para receber um like, né? E o estranho é muito importante nisso, porque o estranho é o lugar do não sabido, né? Quer dizer, aquilo que eu controlo de alguma forma, ou aquilo que se parece comigo, ele tem a ver com o meu passado, né? De algum jeito. E o inesperado, o novo atravessamento, o estranho, ele tem a ver com alguma coisa que, eu acho que a grande valor, né, tem a ver assim com alguma coisa que de alguma forma me acrescenta algo, me transforma, porque não era eu, né? Se fosse eu, não seria estranho, quer dizer, então surge uma coisa que me estranha e que bom, porque assim, é um aspecto de mim que eu nunca tinha visto, quer dizer, nunca tinha sentido, nunca tinha. E isso é transformador, né? Isso é agregador, assim, isso é engrandecedor, eu acho. E precisa ter um grau de liberdade, senão a gente não se abre para essas possibilidades. São esses grandes conceitos engessados do eu, né? Vocês estavam aí falando, eu disse, deixar eles falar, não vou atrapalhar eles não, mas fiquei aqui pensando, essa coisa do, nossa, eu não estou produzindo, né? É quando a gente entende que produzir nada também é produzir, porque é um Uhum. outro espaço de produção, né? E eu me lembro muito, Marcos, dessa época, né, da pandemia, que eu estava vivendo esses conceitos engessados sobre o eu, assim, dentro de terapia elaborando, graças, né? Graças ao Cosmo, tendo esse espaço de elaboração terapêutico, mas assim, vivendo a dissolução de muitos papéis que eu tinha, e muitos conceitos sobre mim que eu tinha. E eu me lembro de fazer tuas aulas, e teve algumas, né? Eu gravo, eu tenho na memória, assim, muito tua voz falando, assim, né? Que tinha essa coisa eu lembro de uma aula de flexibilidade, que tinha essa coisa do... Foi muito engraçado. Porque, assim, entrou num lugar certeiro, sabe? Porque eu estava imersa em processo. Eu não fazia outra coisa e nem podia fazer pandemia, isolamento social, morando sozinha. Então, eu estava imersa nos meus processos. Então, as aulas
elas salvaram, quando eu digo salvaram, é real, nesse sentido, né? Porque quando você trazia esses conceitos, ó, vamos trabalhar a flexibilidade hoje e vamos fazer determinada posição, não chegava nem a ser postura, e experimente não fazer esforço. Mano, o que eu Uhum. mais fazia era esforço para sustentar os papéis que não me cabiam mais, por mais que eu soubesse que eu não os queria mais. Mas era quem eu era, quem eu ia ser se aqueles papéis realmente se dissolvessem. Eu não queria mais eles, eu não voltaria para eles, mas eu também não conseguia soltá-los. Então, nesse momento que vem essa coisa do solta, não se esforça. Foi muito importante para mim trabalhar no físico, né, no meu corpo e na minha mente ali, dentro do yoga. Eu sempre comento muito isso com as pessoas que hoje transicionam. Eu atendo muita gente, não por acaso, que está passando por processos semelhantes. E eu digo, ó, o yoga foi algo que me ajudou a respirar, me ajudou. De repente, senta num tapetinho e respira, sabe? Coisas assim. Eu levo isso adiante, porque eram pequenos conceitos assim, tão simples. E aí você via, fazia um movimento de flexibilidade com o lado direito do corpo e comparava com o esquerdo. Esse esquema de comparação, Uhum. para mim, era muito fundamental, porque eu via realmente que no meu corpo existia uma diferença muscular, mas não era só muscular. Porque esse lado direito estava se permitindo soltar e o esquerdo estava controlando, você entende? Dentro da minha Sim. brisa, assim, dentro da minha. Então, quando vocês estão falando, né, sobre isso de. É massa para mim escutar, porque aí eu disse, não, eu chego com essa contribuição, porque, às vezes, eu tive que me abrir para produzir nada. E entender que produzir nada era a melhor coisa que eu podia fazer por mim naquele momento. Porque não era o produzir que estava me fazendo estar bem, não era o produzir que me fez feliz, né, naquele momento. Eu acho que assim, quando a gente fala yoga hoje, né, é uma coisa tão genérica, tão grande, que talvez precise fazer uma distinção, porque eu acho que o yoga, ele se tornou e tem se tornado tão popular porque tem uma deturpação do próprio yoga, né, onde ele se encaixa muito bem no nosso mundo ocidental, capitalista, né, Sim, cotidiano e tal. total. Então, à medida que as práticas se tornam dinâmicas e à medida que não é nem só o problema disso, né, das práticas serem dinâmicas, mas à medida que aquele ambiente, aquela forma de fazer, aquelas práticas, elas se aproximam de reforços que a nossa sociedade estimula o tempo inteiro, né, como por exemplo superar os seus desafios, né? Então, a prática de yoga ela pode entrar, se a gente não toma cuidado, numa prática assim de produtividade, né? Onde eu preciso fazer, eu preciso conquistar aquela Sim, série, fazer todas aquelas posturas, eu preciso encostar minha testa no joelho, sim. eu preciso fazer igual aquela pessoa que faz e o professor me estimula a ser como ele. Então eu tenho um modelo e eu tenho um parâmetro e eu preciso fazer isso. E se eu não fizer isso, eu não tenho tal certificação e tal, e se eu não tenho tal certificação, eu não posso trabalhar em tal escola. Quer dizer, assim, Títulos. virou um mundo corporativo iógico, né? Dentro das leis absolutas do capitalismo, junto com um padrão estético ainda mais, né? Então, o corpo do yoga é o corpo magro, é flexível, tem as roupas próprias e tem que Nossa, ter aquele jeito. E total. assim, e eu não estou falando nada que ninguém, né, não veja por aí. Quer dizer, a maior parte do yoga no Ocidente, nos Estados Unidos principalmente, mas no Brasil muito, porque a gente é quase uma cópia Copia. dos Estados Unidos, né? É assim. E eu acho que o yoga assim não ajuda em muita coisa. Tá bom, vai te tornar mais flexível, vai trazer algum benefício, é melhor que nada. Mas ele não entra nesse aspecto de ser uma interrupção do processo, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a gente tem que se dar conta, assim, e a liberdade também tem a ver com isso, né? Que alguma hora você precisa, a liberdade ela vai no sentido de fazer uma interrupção, né? De produzir um movimento contrário, de ir na contramão, por mais que isso não pareça liberdade no primeiro momento. Ah, mas eu quero. Não, mas calma, para onde isso está te levando? Né? É, às vezes a gente precisa desse ponto assim de interrupção mesmo, que pode parecer oposto à liberdade, mas que depois abre uma outra porta. Então, eu acho que o yoga, se ele não vem a serviço dessa interrupção,
desse gesto de contramão mesmo, Sim, ele vai ter um benefício físico, fisiológico, mas ele não vai ser essa prática assim de. Não vai ser uma prática de liberdade, nesse sentido mais amplo. Ele vai continuar reforçando as coisas que já estão reforçadas aí. Você vai continuar querendo fazer aquelas poses para postar e para alcançar e para chegar não sei onde, e você está sempre com as metas, né? Está sempre sim, com as metas, enquanto que tem um professor, né, o Dr. Bolli, que falava, você precisa fazer isso e isso não serve para nada, quer dizer, como, de uma forma como se isso não servisse para nada. Se você ficar pensando que você vai fazer isso para tal objetivo, quer dizer, já acabou com a prática, né? Já acabou com a prática. Então, é um outro olhar, e pelo menos nesses poucos instantes que a gente se dedica a alguma prática, eu estou falando do yoga, mas isso também pode ser para sim, outras atividades, né? Não é sim. exclusivo. Mas fazer assim como esse momento de gesto de interrupção mesmo, eu acho isso importante, né? Porque não é qualquer yoga, não é qualquer prática, não é qualquer coisa. A grande maioria das coisas, isso começa lá com os indianos, quando eles vêm para o Ocidente, eles adaptam a linguagem para ela ser mais acessível para o cristianismo, para não Sim, chocar. E assim as sim, coisas vão sendo feitas, e aí o yoga vai sendo mais acessível dentro do capitalismo, vai sendo mais acessível dentro do imediatismo, da coisa acelerada, e assim, é um processo normal de qualquer coisa mercadológica que precisa se adaptar para ter mais mercado mesmo, para ter sim. mais público, mais gente, né? E a gente precisa ficar atentos quanto a isso, assim, no yoga e em qualquer outra coisa. O sistema é um bicho que come tudo mesmo. Impressionante. Tudo, né? Onde Né? for, chega e chega alterando. Eu queria trazer mudar um pouquinho. Como o próprio Marcos estava trazendo, né? A interrupção também é uma prática, né? Eu queria trazer uma mudança das reflexões mesmo, assim, que a gente fosse para um outro lugar, não sei. Marcos fica bem à vontade também para trazer o que sentiu, o que contribuiu. Eu e Gabi, nós somos mulheres. A gente na primeira temporada discorreu muito sobre isso, né? Sobre ser mulher. E as nossas convidadas eram do gênero feminino e cada uma foi trazendo a sua vivência. E uma coisa que a gente tinha uma certa curiosidade quando a gente trouxesse os homens era fazer um contraste, né? De como esses homens viveram, sentem sua liberdade e suas prisões enquanto homens, né? Que a gente sabe que essas prisões existem, né? Para todos. E muito mais na mulher, eu acho que num campo mais do físico, né, da sua expressão, da sua liberdade de ser e viver. É tão difícil para nós acessar esse lugar integral de quem eu sou e do que eu quero, em coisas básicas como as roupas que eu gostaria de usar, né, até carreira, né, filhos ou não, casar ou não. É tão complexo quando a gente começa a falar de prisões de liberdade sobre ser mulher, fica nítido, eu acho. Assim. E aí a gente está de um lado, né? Existe um outro lado, que é um lado que a gente, por muito tempo, quando está construindo essa mentalidade, esse coração feminista, a gente considera que é o lado do opressor, né? A gente Uhum. passa um tempo considerando isso, até a gente entender que existem oprimidos e opressores de todos os lados, cada um se colocando e se configurando dentro da sociedade, dentro de si mesmo, né? Quando você falou assim, eu era criança, claro, né, Marcos? Você foi um grande privilegiado no sentido de que você convivia, né, em um ambiente, na minha opinião, mentalmente muito saudável, no sentido de que você tinha a oportunidade de ver, comer, se relacionar com pessoas que têm um outro norte, né, assim, que têm uma outra filosofia de vida até. E eu achei muito bonito quando você falou, nossa, eu era criança e eu centrava, e eu respirava, e enquanto você estava falando, e eu estava pensando assim, desejo muito que essa criança sempre apareça para ele, no sentido de que ele sempre possa, né, voltar a esse lugar de paz. A gente queria trazer essas perguntas, a gente vai trazer para todos os homens, na real, assim, Uhum. como você vê ou visualizou a sua liberdade, visualiza a sua liberdade enquanto homem, considerando esse cenário macro mesmo de que a gente vive numa sociedade que favorece e privilegia os homens, mas assim, eu sei que não em tudo. Eu sei que existem muitas limitações e prisões para vocês É, também. E gente, queria trazer uma brisa sobre isso, queria trazer umas reflexões sobre isso. complexo isso, é complexo porque eu acho que cada pessoa que for colocar aqui sua visão vai colocar de um jeito, né? E é inegável, é claro, que existe
um machismo, né, na sociedade, isso é óbvio, né? Existe uma, uma forma patriarcal de funcionar, né? Isso também é óbvio. Mas, quando a gente vai entrando assim em detalhes, né? Tirando assim essa estrutura que ela é muito enraizada e que ela oprime realmente o lado feminino normalmente, né, na história, e em vários aspectos, em liberdades, em possibilidades, em capacidades e tal, segurança, né, muitas coisas. Quando a gente vai para o indivíduo, né, você foi falando, eu fui pensando em muitas coisas em mim, eu falei, nossa, mas eu, como sendo um indivíduo que, sei lá, tive uma educação que apesar de virem indianos para cá, eu tenho uma família machista, né? Minha avó era uma pessoa muito machista. Eu venho de descendência árabe, que é uma cultura muito machista. Então eu vivi com isso. Tipo, eu era o neto preferido da minha avó porque eu sou homem. Tipo, escancaradamente, assim, sem esconder. Era assim. E não é que minha avó era má por causa disso, é porque ela também veio dessa cultura, né? Então ela preferia eu e o meu primo, porque a gente não. Agora, eu vou pegar só esse exemplo, assim, e depois entrar em outros. Isso não é saudável para o homem também, né? Então, pode parecer, que privilegiado, mas não é saudável. Não é saudável você ser criado assim, né, com esse tipo de abordagem, porque existe uma pressão, né? Então, acho que tem uma pressão em cima do masculino, em diversos aspectos, que não é saudável e que cria, eu acho, uma série de questões que precisam depois ir sendo desconstruídas ao longo da vida, assim. Então, essa avó que me tinha como um neto preferido, eu sendo o único filho homem, meus pais, né, eu tenho mais três irmãs, então são quatro filhos, eu sou o único homem mais velho, numa família que tem essa abertura, ainda bem que meus pais tiveram, mas assim, os outros lados da família do meu pai, os outros lados da família da minha mãe não são tão abertos assim. Então tem família de interior, né? Tem gente do interior de São Paulo, tem gente com essas ascendências árabes e tudo isso assim é um ambiente altamente Tóxico, talvez. moralista, tóxico, né? Tem um aspecto moralista assim, em muitos sentidos e tal. E isso cria uma crença, uma pressão, uma idealização e aí o homem por menino ali, adolescente, por essas crenças, né, que vão sendo enfiadas na cabeça dele, acha que ele precisa agir de tal maneira, que ele precisa ser de tal forma, e ele precisa ser um conquistador, e ele precisa desempenhar o seu papel, né, e isso é horroroso, porque assim, você não é isso, tipo, você não é em essência esse, né, algumas pessoas podem até ser, mas sei lá, eu, por exemplo, não me sentia assim. Então, as exigências e as cobranças da sociedade sobre esse masculino não correspondiam exatamente à forma como eu era, e isso, por muito tempo, assim, me causou uma profunda desconexão mesmo. Porque eu achava que eu deveria ser de um jeito e eu não me sentia daquele jeito. Eu não achava que eu precisava fazer daquele jeito que as pessoas falavam que precisava, sabe? E aí, se você não faz daquele jeito, você não se encaixa nem nos meninos e nem nas meninas, porque também as meninas Fica no limbo da existência. muitas vezes são também machistas, né? E esperam uma atitude dos homens. Cobram, né? Hoje em dia, muito menos, mas assim, eu tenho 40 anos, né? E até, sei lá, quando eu tinha 15, 20, eu não sei, eu lembro muito nitidamente disso, onde não tinha esse discurso feminista, pelo menos era muito mais fraco do que é hoje. E as meninas esperavam as coisas, esperavam que você, sei lá, coisas idiotas, tipo, pagasse o jantar, abrisse a porta, sabe essas coisas assim, que são muito hoje estereótipos, mas
que são só um exemplo, assim, né, do que se espera. E tudo isso que se espera e que se monta em torno do estereótipo, né, masculino. Então, se livrar disso e saber que não precisa ser assim, eu acho que é um trabalho, não é uma coisa tão fácil. E você foi falando, eu fui, nossa, mas quantas desconstruções foram necessárias, tantas coisas, tantas vezes que eu me senti totalmente fora também. Por mais que eu tivesse no lado, né, em teoria privilegiado, e talvez sim privilegiado mesmo, Uhum. eu não conheço como é estar do outro, né? Mas ainda assim esse lado privilegiado ele sofre, né? E, e eu acho só existe o feminismo, né? Só precisa existir por conta disso, assim, porque para se opor a isso, né? E que eu acho que no fundo quem vai poder fazer, né, mesmo essa revolução feminista acontecer, no fundo são os homens, porque se os homens não saírem do seu lugar, sempre vai ter batalha, né? Então, Total. a guerra vai continuar acontecendo, assim, guerra entre aspas, mas Uhum. vai continuar acontecendo a batalha, e a partir do momento que os homens, talvez por uma outra educação, por uma outra coisa que vem desde a infância, né, saírem desse lugar, tipo, as mulheres não precisarão mais, né, de tanto embate, quer dizer. Então, é engraçado porque é um movimento que ele vai educando, eu acho, o feminismo, ele vai educando os homens, no fundo, através desse posicionamento, através dessas afirmações, através dessas coisas que as mulheres nos fazem enxergar e que muitas vezes a gente às vezes não enxerga, assim, né? Mas que a grande transformação, eu acho que ela vem de uma educação dos próprios homens para que em algum momento, não sei quando, deixe de ser necessário, né, esse posicionamento. Essa é a meta. Eu acho que é isso, eu acho que todos os movimentos reacionários, digamos assim, né, no sentido de estar reagindo a algum status mais pré-estabelecido, é nessa intenção, né, de, para mim, pelo menos, tem sido esse aprendizado, né, de olhar para outros espaços que não são meus, né, que não são meus lugares de fala, talvez, que eu não consigo definir pelo outro, né, e tentar aprender com isso, né? Tentar aprender com esse diferente, da gente conseguir entender que existem lugares que não são nossos lugares de fala, mas que existe muito para se aprender com essa diferença, com essa divergência, né? Porque acho que dessa forma a gente vive em sociedade de maneira mais integral, né? De maneira mais respeitosa, de maneira mais equilibrada, digamos assim. E sim, eu acredito que a meta é essa, a gente quer caminhar junto, né? A gente quer construir junto, mas para isso é, precisa se criar essas consciências, aprender o que ainda não foi aprendido, ressignificar muitas coisas para a gente conseguir caminhar mais em equilíbrio, assim, em respeito, né? Com as diferenças, Uhum. total. Quando a gente estava construindo, né, essa segunda temporada, assim, inclusive no trailer que a gente divulgou agora há pouco, meio que fundamentando, né, essa segunda temporada com homens, e veio exatamente desse lugar, porque a gente sente que vem através de vocês a mudança, né, assim. Você falou da sua avó, eu me identifiquei completamente, porque eu também já teve um tempo na minha vida que eu preferi os homens, e isso era muito refletido nas minhas amizades. Eu tinha grandes amizades estreitas e muito finas com os homens. E eu era totalmente embebida de um comportamento muito machista também, comparativo, que é velado. Não é porque vovó é má, não, realmente não é. É velado. Uhum. A gente tem essa educação mesmo, assim. E é impressionante hoje, né, através dos meus processos de mudança em relação a isso. Os meus amigos continuam sendo meus amigos, mas até dentro da minha casa eu tinha tenho uma relação com meu pai de muita afinidade, identificação. Somos um casal de irmãos, né, eu e meu irmão. Meu pai teve outros 3 filhos que faleceram quando nasceram do primeiro casamento. Então, assim, sou de uma egrégora de 5 filhos do meu pai, mas só eu e meu irmão vivos. E eu Uhum. fui criada dentro dessa estrutura, dentro dessa. Tudo era limitado para mim, tudo era complicado por eu ser mulher, meu irmão tinha mais liberdade. Eu odiava ser mulher nesse ponto, né? Porque era tudo Ah, muito restrito e tal. E eu tinha uma relação com meu pai, assim, e é muito engraçado. Eu não desenvolvi uma afinidade com minha mãe.
Mas hoje, nada, nada. Inclusive, eu disse isso a ele na última visita que eu fiz. Assim, eu disse assim, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, me desculpe por toda e qualquer vez que eu mencionei alguma preferência por esse ser, porque a senhora, sabe, assim, muito nesse lugar, assim, de honrar o feminino, de honrar a mulher, enfim, tem os desdobramentos pessoais também. Então, assim, quando você trouxe isso da sua avó, eu me identifiquei, porque também já foi minha realidade, a realidade talvez de Gabi e de muitas outras mulheres. Nós somos muito machistas e a gente vai passando isso para os filhos, né? A gente é muito responsável por isso não ter acabado ou por isso não estar sendo modificado. E aí, quando você falou, que eu perguntei da opressão, Leandro, você falou assim, uma coisa que é o que a gente defende muito também, né? É a violência de oprimir o feminino, não somente as mulheres, o feminino em todos nós. Então, quando Isso. você trouxe essa imagem, eu fiquei visualizando esse menino no quarto respirando, a gente vê o quanto respirar e entrar em postura receptiva é feminino. E a gente escuta grandes pessoas e grandes homens também falando sobre isso, né? A mudança do mundo, ela vem através do feminino, mas não é das mulheres, é da energia do feminino, que é essa energia que sente, que recebe, que acolhe, que eu acho e sinto, conversando com muitos homens que elaboram sobre isso, que é uma das grandes violências do machismo, né, em relação ao homem, é essa não Exatamente. permissão para o sentir, né, essa não permissão para o expressar, essa não permissão do chorar, essa não permissão, né, do externar o que se sente. Porque a partir daí o resto, eu não gosto de trazer nas bandeiras os papéis, por exemplo, eu tenho visto muito no Instagram, páginas machistas dizendo assim, quando o homem lava prato, ele começa a falar fino. Eu acho que não se trata disso. Se Não. trata de ser um adulto funcional. Se trata Essas de ser um coisas a adulto gente que ignora, né? se trata de ser um adulto que toma banho, um adulto que sabe limpar uma casa, um adulto que sabe cozinhar, um adulto que sabe cuidar da sua família, da sua companheira, do seu filho, de si mesmo, né? Então, a gente entra em questões que são femininas. O cuidar é feminino, não da mulher, é feminina, é da energia do feminino. O organizar, talvez, entende o que eu estou querendo dizer? O masculino traz Sim. aquela coisa mais para fora. Então, assim, eu acho que as pessoas se apegam nessas bandeiras e acabam esquecendo do básico, que é natural. Um menino respirar é É. natural. Uma menina respirar, Você se entrar é natural. falou do seu irmão, né, que tinha mais essas liberdades aparentes. Sim, Só que o que eu acho que pouca gente entende isso, e talvez as mulheres não entendam isso tão bem, é que isso tem consequências, né? Quer dizer, é uma aparente liberdade, assim. total, Marcos, E total. que algumas pessoas mais conscientes, depois elas vão ter um trabalhão para se livrar disso. Ou vão viver a vida sem nem perceber e achar que estão lá, nossa, que bom, eu sou privilegiado e tal, não sei o quê. Mas não é, no fundo não é. E depois para se livrar disso é muito difícil. Porque para dar lugar para o feminino, que eu acho que você falou maravilhosamente bem, né? É o aspecto feminino, e é o aspecto feminino, seja do homem, seja da mulher, que é revolucionário, porque também não adianta ser feminista e ficar reforçando o lado masculino da Exatamente. mulher, né? Do gênero, porque não é só uma questão de gênero. A revolução é feminina mesmo nesse sentido, assim. E o La Roça, né, nesse livro sobre a experiência, ele fala que o fazer da experiência, ele é um fazer entre aspas, porque ele é um fazer que está muito mais ligado a um deixar acontecer, a uma receptividade, né? E, e não esse fazer mesmo imposto, né? Então, assim, tem uma importância assim, de dar essa abertura para uma receptividade, uma passividade que tem a ver com esse aspecto feminino, para que a gente possa ter uma vida livre e saudável mesmo, para que as coisas possam nos acontecer e a gente não fique achando, né, que precisa ficar gerando tudo, né, pelo meu controle, pelo que eu sei, pelo que Total. eu prevejo, porque isso é empobrecedor da vida, isso nunca vai te levar para um lugar inédito, né? Vai ser sempre uma repetição. E a gente faz um link, Marcos, eu consigo fazer um link com o início do nosso episódio e as nossas discussões a respeito do automatismo e do excesso de produtividade. Da extinção da sensibilidade, né, que O ele traz. machismo, ele é patriarcal e ele é capitalista, porque ele é capitalista, e aí ele é Uhum. patriarcal, e esses sistemas, eles vão se reforçando, porque o que a gente vê, e eu vejo muito de mulheres próximas que estão adoecendo de útero, de ovário, porque não consegue simplesmente ser mulher, porque precisa trabalhar, porque precisa isso, porque precisa aquilo, isso eu estou falando do nosso lugar de fala, né, enquanto mulheres, assim, então,
É isso que a gente estava falando no início, abraça um pouco essa discussão de agora, né? Aonde que esse sistema é extremamente acelerado, que não se permite sentir, né? Que não se permite parar, que não se permite não produzir, reforça essa estrutura patriarcal que a gente está vivendo, né? Que estimula a competição, que estimula a comparação, que estimula lados tóxicos de, digamos assim, o que poderia ser considerado uma energia masculina, que eu acho que não tem nada a ver com o sagrado mesmo, não é sagrado no romantismo, nem no... É o sagrado masculino mesmo, enquanto energia do yang, enquanto energia que provém, enquanto energia que todos nós precisamos dentro de nós. Então, isso está sendo muito distorcido. A gente não tem... por isso que a gente acredita que a energia do feminino, ela entra nesse lugar de cura, porque hoje é a predominância desse yang distorcido, né? Esse yang excessivo. Eu sei que Gabi está se coçando para vir fechar esse episódio. Ela é a menina do tempo. Ela é a menina Ah, que é Gabi, digna, sabe, Eu, Marcos? eu fechei aqui na a revolução é feminina. Então, para mim, Total. fechei aqui esse raciocínio e várias reflexões que vieram dessa troca. Mas sim, eu sinto da gente ir fechando esse espaço, essa reflexão, essas trocas, porque acho que muita coisa já foi compartilhada, né? Foi E quero maravilhoso. agradecer demais a presença do Marcos. Quero abrir esse espaço para você também compartilhar sobre seus trabalhos, sobre espaços que as pessoas possam se conectar contigo, chegar mais junto para te conhecer um pouquinho melhor. E a gente vai finalizando o E se episódio. despedindo também, né, Gabi? Total. tá bom. Nossa, eu agradeço muito o convite, essa possibilidade da troca, das questões, do olhar, né? Esse olhar de vocês é muito bem-vindo e eu acho que estimula realmente uma reflexão sobre isso. Espero ter contribuído. Eu faço muitas coisas, mas assim, as coisas que eu vou fazendo ficam lá no meu Instagram em geral, Marcos Rojo, Marcos com U, né? Marcos Rojo. Tem sempre muitas atividades gratuitas acontecendo também, e eu vou procurando levar esse olhar do yoga, que é, acima de tudo, uma busca muito pessoal, né? Então eu gosto também de reforçar isso. É uma busca muito pessoal e que, em conjunto, né, a gente vai construindo realmente alguma coisa ali. Então é isso. Quem tiver afim de conhecer ou se assistiu, né, ouviu esse podcast e quiser fazer algum comentário, manda mensagem lá, eu respondo todas. Sou bem presente ali e realmente é um canal de contato mesmo. Como a gente falou no início do episódio, nas nossas conversas anteriores também, tudo aconteceu de forma muito fluida e é uma maneira que a gente gosta de guiar muito esse podcast. Então a gente agradece muito a sua abertura, a sua disponibilidade para estar aqui Total, com a gente também, trocando e contribuindo. total. E é isso. Só Muito gratidão massa. mesmo por essa oportunidade para a gente começar essa segunda temporada com essas trocas, assim, com esses debates, para agregar na jornada de outras pessoas também. Acredito muito nessa ressonância, né? De energias, assim. Eu acho que foi engraçado que eu e a Gabi, a gente lançou alguns convites naquele dia, assim. Marcos foi a pronta resposta, né? Dentro desse Sim. lugar de muita abertura, simplicidade, que é exatamente o que a gente é e o que o projeto é. Então, o massa dessa produção que eu e a Gabi faz é que é livre mesmo. Quando a gente não é, a gente fica se chamando na responsabilidade, sabe? Assim, tipo, não, olha, a gente é Sim. livre, esquece isso, a gente começa Sim. depois, sabe? Então, quando você chegou Respeitando nesse lugar, tudo. chegou alimentando muito isso, assim, essa energia. E eu agradeço também, Marcos, tu tá aqui, é resposta pra gente, né? Pra gente seguir, pra gente caminhar. Agradeço muito pela tua medicina, pelo teu trabalho, por quem tu és, assim. Recomendo para todo mundo que está ouvindo conhecer essa tua abordagem, né? Porque, assim, eu falo yoga, mas sei que é yoga. Eu acho que é o mais puro, né, do yoga. Não no sentido que você é o mais puro do yoga, não, mas, assim, os conceitos, a energia que provoca, pelo menos que provocou em mim. Acho Uhum. que eu não sei fazer e nem quero nenhuma postura mirabolante, né? Quando eu sento, é impressionante. Eu sento, eu faço tua aula de olho fechado, eu não sei explicar por quê. Eu fecho o olho e a coisa, sabe, assim? Então, isso, eu sinto que essa medicina que tu tens é algo, que bom que tu
fortaleceu esse caminho, né? Que bom que tu nasceu nessa família, tu escolheu nascer nessa família, que te proporcionou É. isso também. E te agradeço por esse episódio, eu acho que foi incrível. A gente está começando super, super bem aqui. Lembrar, né, Gabi, que estamos nas plataformas, nas principais plataformas, YouTube, Spotify, Google Podcast, no Instagram. Lá no Instagram está o nosso link da bio, que tem o atalho para tudo isso. A gente também tem uma chave Pix, que nosso projeto é independente, feito por mulheres autônomas, que vivem seus dons, e a sociedade, infelizmente, permanece capitalista, né? Então a gente precisa pagar por tudo que a gente está veiculando e viabilizando. Então, nossa chave Pix, quem quiser contribuir, chegar junto. Quem chegou por aqui agora, não conhecia o podcast, fica o convite para vocês ouvirem a primeira temporada também, que tem 12 episódios entrevistando mulheres, e agora a gente abrindo aqui a segunda temporada. Então fica esse convite, bem-vindo, aproveita aí para maratonar os outros episódios. E se quiser chegar junto também para trocar com a gente nas mídias, estaremos por lá. Vamos adorar saber o que vocês acharam dos episódios, das trocas, as brisas e reflexões que chegaram por aí a partir desses debates, dessa conversa. É É isso. isso, gratidão, a gente se vê no próximo episódio. Até lá.